Olá pessoal, bom dia! Uma pinturinha de última hora, vou fazer aqui com vocês e peço para vocês me ajudarem aí no compartilhamento para que mais pessoas possam ver essa live junto com a gente. Só uns minutinhos para poder já iniciar, fazer os compartilhamentos. Já vamos começar. Começar porque ainda tem a casa para limpar hoje ainda, hein, gente? Vocês já vão dando o joinha de vocês aí para poder ajudar. Enquanto isso, a professora vai começar aqui com a pintura. Pessoal, essa rosa aqui, eu vou pintá-la de vermelho, tá? Porque a cliente pediu vermelho. Numa outra oportunidade, eu quero trazer uma mesclada com aquela que vocês já viram aí a minha postagem outro dia. É só eu colocar aqui. E bora deixar seu comentário, seu coraçãozinho, tudo para poder ajudar aí, meu povo. Olha, a gente vai começar por essa pétala ali de cima. Deixa eu só pegar a cor que eu peguei a cor errada aqui. E bora compartilhar. Só que eu esqueci de compartilhar com as alunas no WhatsApp. Deixa eu só colocar aqui no grupo. Então, pessoal, a gente vai começar. Eu não tô conseguindo achar aqui a live para mim poder acompanhar com vocês em tempo real. Deixa eu só sair, entra de novo. Só um minuto, pessoal, que eu ainda tô tentando encontrar aqui para mim poder acompanhar junto com vocês. Aí, agora sim, meu povo. Problemas técnicos. Gente, ó, eu vou começar aqui com o vermelho profundo. Fazendo, então, a parte de sombra. Tinta tem que ficar espalhadinha, porque senão ela não aceita o envolvimento com o segundo tom. Oi, dona Loiva, tudo bem? Bom dia!
Na sequência aqui, a gente já vai envolver com o vermelho vivo, tá? No degradê. Desse outro lado de cá, a mesma coisa. Vamos já levar o ponto de sombra. E vamos completar com o vermelho vivo. E você que tá chegando aí, bora compartilhar, bora colocar o seu joia. Depois essa aula aqui eu vou colocar lá no canal do YouTube, tá? Conforme eu coloquei do outro trabalho que eu fiz aqui. Vou colocar lá no YouTube. E o projeto vai estar disponível na semana que vem. Gente, ó, fiz aqui a primeira pétala. Aí agora a gente já vai dando sequência para as outras partes. Sempre iniciando pela parte de sombra. Com o vermelho profundo. Pouquinha tinta no pincel. Tinta sempre espalhadinha, porque senão ela não aceita o degradê. Aí fica marcado e não fica bonito, tá? Então, a gente tem que sempre fazer bem bonito. Essa parte aqui já é uma parte de luz. Da dobra, né, da pétala. A gente já pode vir com ela aqui, com o vermelho vivo. Aí a gente já deixa essa luz aqui pronta. Sol, muito obrigada. Maria Ângela, Cris, Angélica, sejam bem-vindas. Muito obrigada pela presença. E mescla. Vamos aqui para outra região de sombra. Com o vermelho profundo. Tinta sempre espalhadinha. E completa com o vermelho vivo. A gente pode, gente, ó, quando a gente tá pintando, já ir passando o pincel novamente nessas regiões. Porque a gente vai ter auxílio de sombra e luz posteriormente. E se ficou algum espacinho de tinta em branco, a sujeira do pincel vai tampando. Cláudia, obrigada pela presença. Lembrando, pessoal, que vocês podem ir compartilhando, deixando joia aí, que é de graça. E quem pode mandar estrela, manda estrela também, tá? O joinha é de grátis, joinha e coração. Ó, gente, a parte da dobrinha com a luz. Aí vamos aqui para essa parte essa parte aqui eu considero a mais difícil que tem pro entendimento. A Dona Loiva só no chimarrão. E deve estar frio aí, né, Dona Loiva? Porque aqui hoje já amanheceu o maior frio. Imagina aí onde a senhora mora, no Rio Grande do Sul. Maria Ribeiro, bom dia, seja bem-vinda. Obrigada pela presença. E bora dar o joinha aí, meu povo. Ajuda eu. Quando a gente chega nessa parte aqui, gente, eu sempre falo, essa parte aqui é a parte que é um pouquinho mais difícil por conta das dobrinhas que tem e tudo mais. Então, a gente tem que ter muita atenção nessa parte aqui. Eu até peguei um pincel menor agora para poder fazer. Nesse ponto aqui, a gente vai ter um ponto de sombra, ó, nesse pontinho. Porém, ali no meio, a gente tem um ponto de luz. Então, a gente vem debaixo dessa morquinha aqui, ó. Coloca a sombra. E vem e coloca a luz. Mas essa sombra se arrasta aqui embaixo também, ó. Porque na outra parte a gente já teve a luz da borda, né? Da dobradinha.
Então, a gente vai fazendo dessa forma aqui, marcando. Essa dobrinha que tá por cima aqui é uma dobrinha de luz também, ó. É mais uma dobrinha da rosa. Então, a gente vem aqui e já coloca o vermelho vivo. Vocês prestam bastante atenção para vocês poderem entender, tá? Essas transições para vocês fazerem aí. Aqui, ó, continua a sombra. Ela dá uma jogadinha pro lado e continua a sombra até ali em cima, ó. E vai desenhando, esfregando bem o pincel para ficar bem marcadinho. E deixando a tinta espalhadinha para receber o vermelho vivo. Essa aqui é mais uma dobrinha. Vermelho vivo em cima e a sombra com vermelho profundo por baixo. Lucila, obrigada, Deus abençoe. E aí, a gente vai continuando com a parte de sombra, em cima da parte de luz ali, né? Que vai fazendo a dobrinha, vai fazendo essas profundidades. Coloca essa sombrinha e coloca a luz. Do lado de cá, ó, a luz. E perto do risquinho ali, a sombra. Então, pessoal, ó, sombra no risquinho aqui. Vamos preencher todo esse buraquinho com o vermelho vivo. E aí, depois a gente coloca a sombra. Tá? Aquela passadinha geral para tampar qualquer buraquinho em branco que tenha ficado. E coloca a sombrinha bem grudadinha nesses dois risquinhos que tem aqui dentro. Depois tem um retoque aqui que vai definir melhor essas marcações. Esse é um projeto que vai ser vendido na semana que vem, tá, Cláudia? Aí, se você tiver vontade de comprar, depois eu vou deixar o meu WhatsApp fixado, conforme todas as outras postagens que eu tenho feito no grupo, são projetos à venda, tá bom? Aí agora eu já posso pegar o pincel maior novamente. Laureci, bom dia, lá de Santa Catarina. Muito obrigada, Deus abençoe. E aí a gente vai continuar agora na parte de baixo aqui. Já vamos deixar essas dobrinhas com a luz, que vai facilitar bastante o processo, tá? Então, as dobrinhas, elas são de luz, que é vermelho vivo. Esse risco aqui, gente, é um risco um pouco mais elaborado, de rosas mais realistas, tá? Então, se vocês prestarem bastante atenção e com um risco bem definido como esse aqui, vocês conseguem fazer com facilidade esse tipo de trabalho, tá? Então, sempre é bom vocês aí investirem em desenhos bons para vocês conseguirem fazer a pintura conforme a gente tá ensinando aqui. Agora, eu já vou aqui com a sombra do lado de cima, coladinho aqui. Deixo a tinta espalhadinha, eu não posso deixar um traço reto, tá, gente? Por isso que eu sempre falo pra vocês, deixa espalhadinha. Obrigada, Maria Helena, Deus abençoe. Fico muito feliz de saber que vocês conseguem compreender o que eu explico, né? E que isso tem ajudado vocês.
Certinho, Cláudia, daqui a pouco, deixa eu só fazer essa parte, eu já vou fixar o meu telefone aí, para vocês que quiserem comprar esse projeto depois, tá? Aí eu fiz aqui essa parte. Aqui, eu tô observando que faltou um risquinho nessa parte aqui. Deixa eu só colocar ele, que tem uma sombrinha aqui também, ó. Bem nessa parte aqui, que ela faz mais um miolinho. No risco vai estar certinho, eu esqueci de riscar. E completa aqui com esse vermelho vivo. Se a gente não prestar atenção, a gente esquece. Aí eu esqueci de colocar esse risquinho nesse lugar. Aqui debaixo dessa dobrinha de cima vai a sombra, ó. Gente, é delicadeza. Vai a sombra, nessa beiradinha aqui também. E o que sobrou aqui dentro? Vermelho vivo. Entrosa bem. E continua. Maria Helena lá de Barra Mansa. E agora vamos continuar aqui, ó. Debaixo dessa dobrinha é sombra com vermelho profundo. Sombra. Nesse pedacinho aqui, ó. Sombra. E nesse restante aqui, vermelho vivo. É uma transição de cores, gente. Para pintar uma rosa, a gente tem que prestar bastante atenção nesses detalhes. Quanto mais a gente quer pintar uma rosa realista, mais atenção a gente tem que prestar, né? Ter um risco de boa qualidade, conforme eu tô falando para vocês, e prestar bastante atenção nessas explicações, que é o que vai fazendo a gente compreendendo o desenho para a gente conseguir realizar a pintura. Obrigada, Sol, Deus abençoe. Agora a gente vai vir, já vai deixar essa outra dobra aqui, ó, com a luz de vermelho vivo. Aqui eu tô utilizando o pincel da Condor 421. As numerações são variadas, então assim, tem gente que gosta de pintar com pincel menor, tem gente que gosta de pintar com pincel maior. E a pintura acontece da mesma forma. O importante é você ter, igual esse aqui é de cerdas macias, né? Então é da série 421 da Condor, pincel excelente para fazer esse tipo de trabalho, tá? Aí a numeração fica ao teu critério, do que você já tá mais acostumado. Lenita, bom dia. Então fiz aqui essa outra dobra e agora a gente volta o processo, tá? A gente volta o processo para continuar. Vou fazer essa pétala de cá, depois eu passo pra lá. Então, a gente vai vir aqui com a sombra, ó, grudadinha aqui nessa parte. E espalha. Quando eu digo espalha, você faz isso aqui com o pincel, ó. Pra tinta depois entrar aqui sem ficar marcado. Tem aqui perto dessa luz da dobra. Aqui, ó, grudadinho. Nessa parte de cima, coloca a tinta e já espalha. Lado de cá, coloca a tinta e já espalha. Do lado de cá, coloca a tinta e já espalha. Vamos deixar a parte de baixo para daqui a pouco, pra gente não perder o degradê, ó. Vamos misturar a tinta aqui, entrosando as duas. E vamos continuando no preenchimento. Essa rosa vai ter as pontas aqui da pétala mais escura. Então, a gente já vai seguir com o vermelho profundo, fazendo esse charme.
e mesclando. Espalha bem, mescla as duas cores. Solange, obrigada pela presença. Ó, gente, nessa parte, sombra, tinta espalhada, debaixo ali da viradinha da pétala. Nessa beiradinha aqui. E na sequência, a luz. E bora compartilhar, meu povo. Compartilha, deixa joinha. Mais uma pétala pronta. Vamos fazer essa do lado de cá. Já vamos deixar iluminada essa dobrinha aqui. Eu tô segurando o pincel bem pra cima aqui, que é pra não tampar, pra vocês poderem ver, tá? Mas eu gosto de segurar o pincel aqui embaixo. Mas pra vocês conseguirem enxergar aí sem tampar, é que eu tô segurando desse jeito o pincel, tá? Mas o gostoso mesmo é segurar o pincel bem na parte de baixo ali, pra dar mais firmeza, né? Mas a gente tem que mostrar certinho, então eu tô segurando mais alto por conta disso. Vamos com a sombra aqui, ó, atrás da dobra. Joga essa tinta pra frente. Sombra nessa região aqui. Dá uma leve viradinha ali de curva. Debaixo dessa dobrinha aqui, que foi toda de luz também. E a gente vai passando, ó. Ao redor de toda ela. O ponto de sombra. E na sequência, a luz. Esfrega bem esse pincel, tá, pessoal? Pra poder fazer um trabalho bem bonito. A pontinha vai ser mais escurinha. Pontinha da rosa mais queimadinha. Mescla bem. E vamos continuando. Agora, vamos preencher essa parte aqui. Então, a gente vai colocar a sombra aqui, tinta espalhada. Debaixo aqui de cada dobradinha, ó. E o que sobra é luz.
A sombra pulou pra cima ali, vou dar uma limpadinha. E o que sobrou é luz. Deixa eu colocar o meu WhatsApp aqui, para quem quiser depois comprar esse projeto. Já está aí o contato. Deixa eu só fixar ele, né? Comentário fixado, tá? Quem quiser comprar esse projeto na semana que vem, tá, gente? Essa semana foi corrida, não deu pra mim fazer aquele que eu já fiz da rosa mesclada e mais 2 que tá aqui pronto. Pra quem não sabe, vou fazer cirurgia de pedra na vesícula, então sai pra fazer exame, sai pra buscar exame, ou sente dor, tem que ficar de repouso, então é um pouquinho mais difícil, mas devagarzinho eu vou trabalhando e vou fazendo os projetos, tá bom? E agora vamos já para essa, deixa eu ver, vamos fazer agora essa parte aqui pra gente dar andamento nessas pétalas de fora. Sombra nessa região aqui. Tinta sempre puxadinho, igual eu mostro, ó. Aí a gente vai ter um pouquinho de sombra de baixo aqui, que a pétala virou. A de cima ali virou. Já vamos colocar o vermelho vivo aqui para não secar essa tinta. E vamos colocar a sombra unida com ela aqui, ó. Uma parte é luz, outra parte é sombra. Então, tem que ter atenção nesse ponto. E aqui de baixo, sombra. E aqui de baixo, sombra. Tudo que sobra, luz. Envolve bem, tá? Esfregando o pincel. Aqui a gente tem uma pétala atrás e mais essa pétala aqui. Então, a gente tem que vir com a sombra aqui por trás. Espalha, espalha a tinta. Sombra debaixo dessa região aqui. E completa com a luz. Vocês estão entendendo? Fala aí pra mim o que vocês estão achando. Vocês já pintaram rosa desse estilo mais semi-realista? Fala pra mim aí o que vocês estão achando.
Aqui, gente, a gente vai ter um ponto de sombra, porque a pétala virou, então aqui, ó, tem uma sombra. Aí aqui a luz por cima da sombra, a luz, ó. São transições, muitas transições para poder fazer. Aqui também a gente vai ter um pouquinho de cor escura, nessa viradinha aqui, ó. Depois vai vir os tons mais escuros e o mais claro pra gente fazer aqui o realce. Gente, tem alguns comentários que não apareceu aqui pra mim. Eu puxei aqui, ó, não coloquei diluente na tinta, eu uso tinta normal, tá? Agradeço aí pelos emojis. Neuza, bom dia. Solange, obrigada. Obrigada, Cláudia, Deus abençoe. Gente, não tava vindo aqui os comentários, aí veio só esses aqui agora pra mim, tá? Então, se eu não responder, é porque não tá aparecendo. Tem hora que some. E vamos continuar. E vocês vão deixando joinha, coraçãozinho, ajuda compartilhando. Agora a gente vai fazer aqui. Isso daqui é folhinha, tá? Então a gente não vai preencher essa parte. Então aqui a gente vai vir com o pincel menor, ó. Nós temos um ponto de sombra nessa parte, pequenininha aqui da frente. E um pouquinho de baixo ali daquela pétala de cima, tá? A gente coloca essa sombra e completa aqui com o vermelho vivo. São transições. Aí a gente vai ter uma sombra de baixo aqui também, que a pétala virou. Aí a gente tem essa sombrinha aqui e completa com o vermelho vivo. Obrigada, Neuza, Deus abençoe. E vamos completar com vermelho vivo agora. Completa com o vermelho vivo aqui. E passa geral. Se tiver algum espacinho em branco, a sujeirinha da tinta tampa. Jaque, obrigada. Deus abençoe vocês. E agora a gente vai para essa última pétala aqui, ó. Sombra. Aqui nessa região. Observem, tá? Para quando vocês comprar o projeto, vocês fazerem igual. Sombra debaixo dessa viradinha aqui também. E o vermelho vivo vai completando.
Joga essa tinta pra frente. Aqui nós vamos ter ponta mais escura também. Nessa região. Que vai entrar o vermelho profundo. E vai encontrar. E arrasta pra frente, conforme vocês vão vendo aqui a pincelada. Xenó, obrigada. Neuza, é R$12. Foto, risco e guia de cores. Não é vinculado com videoaula. Esses vídeos que eu gravo é para criar conteúdo nas redes sociais, para divulgar meu trabalho. Mas tem o vídeo, depois eu vou baixar ele e vou colocar lá no meu YouTube. Mas não é uma regra que os meus projetos tenham videoaula, tá? Gosto de deixar muito bem explicado, porque muita gente depois me pergunta e não tem videoaula, certo? Nós temos somente a geração de conteúdo mesmo. Mas alguns, quando é possível, eu gravo e coloco no YouTube. Ó, gente, agora aqui, colocando a sombra nessa região. E novamente, vermelho vivo. E novamente, ponta escura. Jogando a tinta para dentro. O primeiro preenchimento tá pronto, aí agora a gente vai começar a colocar a segunda sombra e luz. Já que o número do pincel não é importante, o importante é a referência, que é 421. Esse daqui deve ser o número 8, mas como tá apagado, eu não sei te falar certinho. Mas tem que pintar com um pincel que você consiga dominar bem. Tem gente que pinta só com pincel pequeno, tem gente que pinta só com pincel grande. E vai variando. Então, quando eu uso nos detalhes menor, é o 421 da Condor número 0. E esse aqui eu acredito que seja o número 8, mas não tenho certeza, tá? Porque os números se apaga tudo e aí a gente não sabe o número certinho. Mas eu acredito que seja 8. Agora a gente vai começar com a segunda parte, que é o auxílio da sombra, para depois a gente colocar a luz. Angélica, muito obrigada, Deus abençoe. Vamos pegar agora, gente, eu gosto de trabalhar com terra queimada para poder fazer esse auxílio. Mas você tem que trabalhar com pouquíssima tinta, espalhando muito bem para não ficar marcado, tá? Então vamos pegar, já deixei o godê aqui pertinho, que se precisar tirar o excesso já tá aqui. Pincel 421 número 0 agora, que agora eu sei o número porque esse aqui é o meu queridinho, é o menorzinho. Lá na frente vai ficar fininho, tá? Lá na frente, no final, fica fininho. E o comecinho aqui é que é um pouquinho mais grossinho, ó. Conforme vocês veem o jeito que eu tô espalhando aqui. Colocou a tinta, tem que mesclar a tinta, tá? Vou pegar aqui o vermelho profundo, nessa ponta aqui também vai ter. Então, eu vou colocar um pouquinho do vermelho profundo, vou jogar pra dentro a sombrinha dele e na sequência uma esquinha desse terra queimada também.
Lembrando que a marcação tem que ficar, gente, suave. Quem comprar o nosso trabalho não pode ver as transições de tintas que foram feitas, tá? Agora, a gente vai aqui desse outro lado. Lá na frente, a marca do pincel é fininha, como se fosse um contorno. Aqui atrás, ela cresce um pouquinho, ela engorda para gerar sombra, tá? E vai diminuindo a intensidade da pincelada. 2 pincel agora, um deposita e faz a primeira sombra, o outro vem e auxilia, tá? Essa parte é a que eu disse pra vocês que é a mais difícil. Se a gente não prestar bem atenção, a gente reboca tudo aqui. Então, ó, pouquinha tinta, lá em cima fininho, no comecinho aqui embaixo um pouquinho mais gordinho, sobe fininho nesse contorninho aqui também, ó. Não pode fazer negócio pesado. Pega o pincel, ajuda nesse sombreado natural. Vocês estão entendendo, meu povo? Tem que prestar bastante atenção para chegar nesse resultado aqui. Aí, ó, continua ali em cima fininho, ó. Como se fosse o pincel liner. Quem tem dificuldade para fazer com esse pincel aqui, pode até fazer com o liner e arrematar a marca, tá? E sempre dá essa passadinha. É tão pouquinha tinta no pincel, gente, que é mostrar somente a tinta pro pincel. Do outro lado ali, ó, fininho na parte de cima. No buraquinho fica um pouquinho mais forte, que a gente precisa desse ponto de sombra ali. E na sequência, fininho, ó, lá na frente, bem fininho. O segredo da pintura da rosa é você ter um risco de qualidade, que você entenda o que você está pintando. Então, gente, adquiram esse projeto na semana que vem comigo. Assistam essa aula que eu vou deixar lá no YouTube, que até quem não sabe pintar rosa vai pintar. Por quê? Tô explicando muito bem explicado, e se vocês prestarem bem atenção, vocês vão conseguir fazer, ó. Subindo ali, bem fininho até lá em cima. Esquinha somente de terra queimada. Vem aqui, ó, dá uma viradinha pro lado. Pega mais um pouquinho. Complementa essa partezinha aqui. Com bastante delicadeza. Um pouquinho debaixo dessa dobrinha aqui. O comecinho sempre mais gordinho. Pra cima, sempre mais fininho. Marca suave. Pra mim ver o comentário dos 6, eu tenho que ficar saindo. O meu WhatsApp já tá em cima aí, gente. Já tá fixado. Vermelho profundo e vermelho vivo. Agora terra queimada. E saiu aqui, gente. Nossa, toda hora sai. Eu tenho que entrar de novo. Ingrid, obrigada pela presença. Deus abençoe vocês, lá da Guatemala. Bom, vamos continuar, gente. Se eu não responder qualquer pergunta de vocês é porque tá travando ali, eu não consigo ver, tá? Então fica difícil pra mim, que tá sumindo a barra de comentário. Ó, um pouquinho do terra queimada.
E agora aqui, gente, é praticamente contorninho nessas partes aqui, tá? Só pra destacar um pouquinho mais. Ó, sombrinha por trás. Deixando bem marcadinho. Do lado de cá também. E nessas duas do meinho aqui. Aí, gente, a parte mais difícil já tá pronta. Agora a gente vai indo para as outras partes. Eu posso até pegar agora um 421 de número 4. Tem uns que eu sei o número porque eu uso muito. Então aí eu sei a numeração deles de cor. Agora esses assim maiorzinhos, a gente já não usa tanto, a gente já não lembra. Então vamos lá. Continuando. As partes de sombra. Com o terra queimada. Sempre, gente, deixando fininho o traço. Não pode fazer negócio grosseiro, daí fica feio. Coloca com um pincel, some a marca com o outro. Aquele cantinho ali em cima. Mais fortinho no começo. Passadinha como se fosse contorno lá por trás. Vocês estão entendendo? Nessa parte aqui, ó, fininho lá em cima. E aqui, ó, onde é sombra maior, a gente esfuma um pouco mais, ganhando a profundidade. Obrigada, Sol, pelo retorno. Lá na pontinha, um pouquinho de sombra também. Joga pra dentro. Jogando só pra dentro, tá, gente? Essa partezinha aqui é um contorninho também, ó. Fininho. Some a marca. Vamos aqui embaixo dessa dobrinha, ó. Vamos continuando. Vai colocando contorninho, dá uma esfumadinha bem de leve. Vem com o outro pincel, esfuma. Lava o pincel.
Maria Benedita, bom dia, obrigado pela presença. Toda vez que o pincel não estiver assumindo a marca conforme a gente quer, a gente dá uma lavadinha, seca ele e passa no local que a gente tá fazendo o procedimento, tá? Ó. Sombra. Vamos aqui na sequência, nessa parte de cima aqui agora, ó. Como se fosse só um contorninho, fininho, ó. Bem fininho. No começo sempre é um pouquinho mais intenso, por conta da sombra maior. E lá pra cima, fininho. Desce aqui nesse risquinho também, como se fosse um contorninho. Nesse buraquinho aqui onde a pétala virou, ó, por baixo. Esfrega, esfrega esse pincel pra deixar a marca bem bonita. Vamos aqui atrás dessa parte, ó. Coloca também aqui um pouquinho mais intenso. Ali em cima também um pouquinho mais intenso. Ó, vai. Movimento circular. Gente, tô apaixonada nesse resultado. Lá em cima, um pouquinho mais forte, ó. Observem a sombra, tá? A observação é a chave do aprendizado. Aqui nessa parte aqui, só um contorninho. E na parte de baixo também, ó. Só um contorninho. Faz uma sombrinha. Nessa parte aqui também. Coloca a tinta esfuma. Essa aqui também eu já posso ir até lá na frente, deixando bem fininho. Venho aqui, ó. Faço a sombrinha ficar um pouquinho maior. Sombrinha de ponta de pétala. Pouquinho aqui, mais fininho pra baixo, joga pra dentro essa sombra, ó, gente, vai varrendo para dentro, tá? Varrendo para dentro, gerando então essa sombra nessa ponta. Lava o pincel, volta ajudando. Dessa forma. Angélica, obrigada, Deus abençoe. Aqui, gente, ó, nessa parte, sobe lá em cima, dá uma leve viradinha para o lado. Nesse buraquinho, deixa um pouquinho mais forte. E depois lá por cima, ó, da outra pétala, reforça fazendo a profundidade maior. Ó, e continua, gente, olha pra vocês verem. São jogadas que vão fazendo a gente conseguir chegar no resultado. Ó, nesse buraquinho aqui de baixo é um pouquinho mais forte também, ó. Vocês estão vendo que eu tô trabalhando só aqui com 4210 da Condor? E eu auxilio com os maiores só pra esfumar um pouquinho mais. Ó, gente, aqui o contorninho. Contorninho. Vem com o pincel um pouquinho maior, somente para naturalizar. Obrigada, Jaque. Deus abençoe. Agradeço pelo carinho.
Ó, gente, aqui de baixo da dobrinha, espalha, reforçando então aqui a dobrinha dela. E ela tem uma sombrinha também por cima, nessa região aqui, ó. Coloca a sombrinha e esfuma. Esse é o segredo. Pouquinha tinta, dessa forma. Vamos nessa dobrinha aqui de baixo também, ó. Fininho no final, tá? Ó, fininho e contorninho. Opa, gente, meu pincel deu um pulo. Ah, fez uma manchinha aqui, mas não tem problema, que é bem pouquinho. Ah, é encomenda, não pode estragar. Meu Deus. Fabrícia, muito obrigada. Deus abençoe. O pincel quis dar um salto. Tá querendo virar um atleta. De baixo aqui agora dessa parte. Pega aqui no comecinho. Vai lá na frente. Mais fininho. Intensifica aqui. Esfrega. Deixa eu dar uma lavadinha em todos os pincéis, porque a tinta vai ficando seca. Então, eu gosto de deixar o pincel limpinho. Verônica, muito obrigada. A live vai ficar salva lá no YouTube. O outro dia eu consegui baixar. Espero que consiga baixar hoje também. E aí depois eu vou colocar lá no canal, porque aqui no Facebook fica salvo só por 30 dias. Aí depois eu vou colocar lá no YouTube. Ó, gente. Aqui de baixo. Comecei pela profundidade maior. Sigo na sequência com um detalhe mais fino. E vem aqui na frente. Mesma coisa. Esfrega, esfrega. Pra ficar natural. Vou esticar aqui só uma sombrinha. Aqui também. Nessa parte. Só um tracinho mais fininho. Até chegar lá em cima. Aí, naquela parte ali, eu preciso de uma sombra maior embaixo da pétala. Embaixo, tá, gente? Ó. E, pessoal, bora deixar sua curtida, compartilhar no Facebook de vocês, porque assim mais pessoas conseguem ter acesso ao vídeo, depois ir lá pro canal do YouTube, comprar os meus projetos, porque a professora vive disso. Então, precisa vender. Ó, gente, agora aqui, nessa profundidade, lá em cima fininho, lá embaixo, uma sombra maiorzinha. Edna, muito obrigada. E esfuma. Agora, lá na pontinha, ela vai ter também uma marcaçãozinha. Esfuma pra dentro, ó, varre, varre, varre pra dentro. E nessa ponta aqui também ela tem um pouquinho. Aqui, então, vou pegar um pequenininho, que eu quero que ela faça tipo uns risquinhos jogando pra dentro, tá? No sentido que essa pétala está. Pouquinha tinta, ó.
mini risquinhos, ó. Mini risquinhos jogando pra dentro. Mini risquinho, gente. Bem suave. Aí eu posso pegar aqui o maior, só para me ajudar na marca. E puxo para dentro. Dessa forma. E agora vamos colocar luz. Chegou a hora da luz. Para a luz a gente vai usar o vermelho fluorescente, que é o meu queridinho quando se trata desse entrosamento de cores. Deixa eu ver se eu tenho um mais novinho, que é mais molinho. Então vamos lá. A gente vai continuar com a mesma temática, tá? Lugar menor, pincel menor. Lugar maior, pincel maior, tá? Então, vou vir aqui na parte que tá clara, que é a parte iluminada. E agora, gente, o detalhe importante, vocês não podem deixar pegar na sombra. Porque senão ele mexe na sombra e aí estraga a pintura, tá? Então, a gente tem que ter cuidado, ó, nessas partes que são de mais sombra, pra gente tá colocando somente nos locais que realmente ele faz parte, tá? A gente não pode correr o risco de apagar a sombra. Maria, obrigada, Deus abençoe. Agradeço a todos pela presença. Que Deus abençoe todos vocês. Aqui, gente, eu vou pegar um menorzinho, que vocês sabem, né? Essa região assim, ó, é uma região mais pequeno, né? Então, coloca pouquinha tinta, ó, dentro do buraquinho. Dessa parte aqui. Sempre com pouquinha tinta. E a magia vai acontecendo. Ó, aqui. Só um pouquinho. Aqui, ó, bem pouquinho, gente, ó. Aqui. Nessa dobrinha aqui. Tem que ser pouquinha tinta. Solange, muito obrigada. Obrigado, pessoal que escreveu especial. Obrigada, Maria. Deus abençoe. Ó, gente, aqui agora. Aí a gente já vem aqui, ó, nessa parte de cima. Com cuidado, né? Pra não invadir a sombra. Aqui, ó. É um exercício de paciência, ó. Nesse pontinho aqui, só um pouquinho. Nas dobrinhas.
Nessa dobrinha aqui, ó. Vem, traz lá na frente. Região maior, pode ser o pincel maior. Maria de Lourdes, obrigada. Deus abençoe. Nessa parte aqui que é maiorzinha, ó. Pode ser o pincel maior também. Aqui em cima, gente, ó. Com cuidado para não pegar na sombra. Aqui, cuidado para não apagar a sombra. Nessa parte. Vermelho fluorescente dá um destaque, gente. Aí pelo vídeo, eu acho que vocês não conseguem ver como eu tô vendo aqui, mas fica muito bonito. Aqui, ó, joga pra dentro daqueles risquinhos que a gente fez, ó. Dessa forma. Jogando dentro deles, tá? E aqui pode fazer um movimento circular na parte de cima. Nessa região aqui, ó. Aqui, ó. O que vocês estão achando? Obrigada, Jaque. Deus abençoe. Sempre com atenção para não tampar a sombra, para não invadir nenhum lugar. Se invadir, você limpa. Se precisar retocar, você retoca, tá? Sempre nessa temática. Um trabalho bonito, ele exige tempo. Quanto tempo faz que eu tô de live, gente? Que eu não consigo ver aqui pelo que eu tô assistindo. Exige tempo pra gente chegar no resultado. Não pode fazer correndo, né? Tem coisas que tem que ser devagarzinho para conseguir o resultado desejado, né? Não adianta querer correr. Acredito, já deve fazer 1 hora que eu esteja aqui pintando ela, hein? Nessa parte aqui, deixa eu só assumir aqui a marquinha. Nessa parte aqui, fazer bem descendo ali no cantinho, ó. E um pouquinho só na parte de baixo aqui. Pra dar um auxílio. Essa parte aqui.
Obrigada, Angélica. Obrigada, Maria de Lourdes, Solange. Deus abençoe vocês. Lembrando que se eu não responder alguém, é porque sobe ali, eu não vejo, ou a internet trava e aí também não dá pra ver, tá? E aqui, ó, só um pouquinho, que é uma região de maior sombra também. Gente, eu estou apaixonada. Acho que a senhorinha que vai ganhar essa toalhinha vai fazer 90 anos, parece. E agora, vou fazer aqui a folhinha pra finalizar, né, gente? Aí depois os detalhes de stencil, o nome, né? Ainda tem essas outras partes pra fazer depois. Vou colocar uma fitinha crepe aqui pra mim fazer essa parte. Aquilo que eu ensinei pra vocês outro dia, dobra a fita para ela não arrancar esse aveludado da toalha. Coloca nessa parte brilhante que a toalha tem. Fixa bem, tá? Pra você não arrancar os pelinhos da toalha depois. Tem que ter esse zelo, né, gente, com os nossos produtos. Obrigada, pessoal. Obrigada, Cláudia. Realmente dá um quadro. Eu fiz vários quadrinhos antigamente de rosa, até postei esses dias um aqui no Face para poder mostrar para vocês na divulgação. Eu fazia bastante quadrinho. Agora aqui, gente, ó, vamos pegar o verde oliva. Essa região é de mais sombra, né? Perto da rosa, então a gente vai com o verde oliva. Joga pra frente e completa com o verde pistache. Folhinha assim, eu tô usando 421, número 2 da Condor. Esses eu consigo decorar o nome, porque eu uso o número que eu uso muito. São os meus queridinhos. Aqui também mesma coisa, ó. Coloca, completa com o pistache. Aqui também. Obrigada, Neuza. Deus abençoe. Agradeço muito pelo carinho de vocês, viu? E o caule. O meinho mais clarinho aqui. Na pontinha aqui embaixo, mais escurinho também. Sempre nesse degradê. Um pouquinho de verde pântano para fortalecer a sombra.
pouquinho, gente. Obrigada, Jocélia. Deus abençoe. E um pouquinho, gente, de verde soft para luz. Mas é bem pouquinho. Meu povo, rosa finalizada. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu vou tentar baixar ela aqui para colocar lá no canal do YouTube. Na semana que vem esse projeto vai estar disponível para venda. Quem quiser adquirir é só me chamar no WhatsApp, que eu já deixei fixado aí. E vocês vão lá, curtam, salvem, compartilhem também nas redes sociais, o tanto de vídeo que eu tô pondo para divulgação, vocês me ajudam compartilhando, que sempre que possível eu trago aqui o ensinamento dessas coisas lindas para vocês, tá? Olha, pra vocês verem bem de pertinho, deixa eu ver se eu consigo liberar aqui. Olha, pra vocês verem coisa mais linda. E daqui a um dia eu quero ensinar aquela ali, gente, ó. É que não deu tempo de eu gravar ela, outro dia eu gravei só a transparência. Deus abençoe vocês e até o nosso próximo vídeo.